sejam bem-vindos para aprender a receita tradicional aqui da minha casa, que é o bolo de cenoura. Na verdade, a história desse bolo de cenoura veio lá de Cuba, quando eu comi na casa de uma amiga minha, chamada Grace, não sei se ela vai me assistir aqui, o pastel de zanahoria. E realmente eu me apaixonei por aquele bolo. E ela me passou a receita, eu falei, não, esse bolo vai ficar perfeito lá no Brasil com brigadeiro, e virou. Aqui meu caderninho de receita, quando eu me casei, eu tinha 25 anos quando eu me casei, minha princesa favorita era Ariel Sereia, como diz meu filho. E aqui começou a minha história, e anotado à mão, tá aqui, anotadinho, quando ela me deu, não tinha muita coisa digital, nada disso, e é assim que eu vou ensinar pra vocês. Maria Cecília vem me ajudar. Eu tô aqui pra fazer companhia, você vê, até a cenoura tem mais utilidade que eu nesse momento. Mas, vamos lá, porque a gente fez uma collab de pratos de bolo, com dizeres lindos com a Santa Cruz Home Bazaar, que é a Love, Family, Friends. A gente fez uma coleção maravilhosa e a ideia de fazer a ideia de compartilhar essa receita é ter um bolo de cenoura para inaugurar a coleção de pratos de bolo que a gente fez. E qual é a sacada? É na hora de você, em vez de você levar só um prato, uma louça para uma pessoa que pode ser uma louça a mais, é tão legal você dar um bolo de presente. Você dá o prato com um bolo, aí pega aquele celofane com um laçarote de fita, uma coisa bem caseira, bem assim, entre amigas, entre família, exatamente como diz o prato. Exatamente isso, gente, é chique. O simples. A simplicidade é o auge da sofisticação. Exatamente, então vamos embora à receita. Então vou lá ensinar como é o pastel de zanahoria, que virou o bolo preferido dos meus filhos, fez parte de aniversário, primeira comunhão, tudo deles. Vamos lá, a gente precisa de uma xícara de óleo, qualquer óleo, canola, milho, qualquer óleo que você quiser, óleo. Minha mãe ia brigar porque não é manteiga, mas é óleo e ele fica maravilhoso. Uma xícara de açúcar mascavo, tá? A mesma proporção de açúcar branco, uma xícara também. 4 ovos inteiros. 3 xícaras de cenoura ralada, assim, grosso mesmo, ó. É grosso mesmo, porque ele aparece e fica uma delícia. 2 xícaras de farinha de trigo. Eu dou uma peneiradinha, mas esse bolo nem tem muito essa necessidade, mas geralmente eu dou. Aí aqui tem 1 colher de chá de sal, 1 colher de chá de bicarbonato de sódio e 1 colher de chá de fermento, tá? E aí a gente vai usar também 1 colher de chá de canela em pó e 1 colher de chá de essência de baunilha. É muito fácil. É praticamente misturar tudo e levar pro forno. É um bolo fácil porque não tem erro. Até eu consigo fazer? Até você. Não tem essa coisa da mão do bolo, sabe? Às vezes ele fica mais Até eu fofinho. Com uma mão só consigo fazer? Até com uma mão só você consegue fazer. Às vezes ele fica mais fofinho. Eu já tive funcionária que batia tudo de uma vez até no liquidificador e deu certo quando eu dei a receita. Eu fazia sempre certinho. Qualquer jeito que faça, ele fica bom. Esse aqui é a maior pulo do gato dele. E depois eu vou fazer um brigadeiro caseiro que eu faço aqui em casa, porque é como a maneira que os meus filhos mais gostam de comer. Então vamos lá, vamos começar, tá? A receita, eu vou dar a receita original dessa minha amiga Grace, que é desse jeito. A primeira coisa, o que que ela faz? Ela mistura os açúcares. A gente vai botar o açúcar mascavo e o açúcar branco juntos. Vou colocar aqui. Misturar o óleo e os açúcares e os ovos um por um. Já via uma funcionária minha que eu dei receita, ela botava os ovos todos juntos e dava certo. Mas eu vou fazer aqui a receita original da Grace, que é como eu anotei e como eu ensino e passo, tá? A gente vai juntar o açúcar branco e o açúcar, em Cuba chama moreno, não é mascavo. Chamavam açúcar moreno. E colocar o óleo, tá? Isso aqui tem 1 xícara, toda a mesma medida. Vai lá. Vou começar a misturar, bota uma música aí. Até ele ficar homogêneo. E aí, misturou só um pouquinho, vamos botar os ovos.
mostrar pra vocês, ó, a consistência que ele fica. Ele tá misturado, um bolo, tá? E aí agora se acrescenta a farinha e depois todos os outros ingredientes que tiver, tá? Vou continuar batendo, ligar a batedeira de volta. Cuidado, senão voa tudo. É muito fácil. Ó, já tá misturado. É rápido. Vou parar aqui só para misturar, para descer uma farinha, tá vendo? Pegar na batedeira, só isso, e vou deixar ela misturar. Não tem tempo certo, 4 minutos, 1 minuto, misturou, tá certo. Cuidado! E aí agora o sal, tá vendo? O fermento e o bicarbonato de sódio. E aí eu vou colocar a canela e a baunilha. Uma colher de chá, lembra? Eu adoro baunilha. E a canela eu sempre boto um pouquinho mais também, porque os meninos adoram. Na verdade, esse bolo aqui em casa, as crianças chamavam de bolo de canela. Porque Eu também sempre achei que era bolo de canela, que você faz, você bota bastante. eu boto bastante canela, porque as crianças adoram. Ó, tá misturado. Ó. Misturou com estilo. Tá misturado. E aí, a cenoura eu misturo na mão. Ó, é muito fácil. Realmente é um bolo muito fácil de fazer. Vou tirar aqui. Bota aqui. Ó. E aí a cenoura vem na mão mesmo, ó. Ela é ralada grossa. Já ralei fina, já ralei grossa. De todo jeito ele dá certo. Ele realmente, o volume dele, o que ele cresce na quantidade é com a cenoura, ó. E aí a gente mistura assim mesmo, ó, na mão. E ela fica grossa mesmo, ó. Ah, o forno tem que ser pré-aquecido a 180 graus. Eu tenho anotado aqui até 350 Fahrenheit, que é como em Cuba eram os fornos e como a minha amiga me deu a receita. Esse bolo fica gostoso também à beça, tipo com buttercream, sabe aquela coisa de manteiga? Combina à beça, é uma coisa bem americana, né? Ó, só isso, ó, misturou, olha aqui. Vamos mostrar aqui. Ó, fica grosso mesmo. A cenoura vai cozinhar e misturar aqui no bolo. E aí eu vou usar uma forma redonda com furo, pode ser mais alta, funciona sem furo, já fiz também sem furo, já fiz de coração, já fiz quadrado, ele dá certo, tá? É só a gente ficar ligado no cozimento do bolo certo. Eu vou untar ele com um pouco de óleo, tá? E com esse pouquinho de farinha que tá aqui pra untar ele. Vou mostrar pra vocês. Tô untando ele com óleo. Essa aqui é teflon, teoricamente nem precisava, mas eu gosto de fazer porque eu acho que sai mais fácil. É uma coisa que a gente costuma fazer aqui em casa. A gente unta assim. E aí joga
a farinha. E vai assim, bem de uma maneira bem grosseira, assim. Nem é uma... Vou até tirar um pouquinho, tem óleo demais. Ó. Dou uma untada e tá pronto. Ele cresce muito esse bolo. E aí ele vai pro forno. Fala 40 minutos. Eu acho que isso depende muito do forno de cada um. É importante ele estar bem cozido e você colocar aquela coisa de coloca o palito. Raspações. E ele sai... Não, vou raspar. E ele sai cozido. Vai fazer, Maria Cecília, o bolo? Vou. Pra quem você vai dar de presente, vai fazer o bolo? Conta aí. Pra quem você vai fazer? Os meus seguidores. Vai, limpa aí. Capricorniano vai até o último centavo, minha filha. Não deixa a massa na forma, não. Só se aprendeu com a minha mãe. Aprendi. Cada negocinho aqui você depois vende, faz um brigadeiro. A dona Denise vive assim. Pronto, vamos limpar. Aqui, ó, só pra ir bonitinho. E tá pronto. Vai pro forno mais ou menos 40 minutos a 180 graus pré-aquecido. Vamos lá. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço o brigadeiro, que é a calda que eu faço, tá? É muito fácil, uma coisa bem simples e bem brasileira. Eu faço bem no olhômetro, ó. Eu pego mais ou menos uma colher, isso aqui nem deu uma colher de sopa cheia de manteiga, tá vendo? Só para o brigadeiro não grudar na panela, tá? Eu uso só leite moça Nestlé. Minha mãe fala que tem que ser Nestlé, que só serve Nestlé, que tudo tem que ser Nestlé. Vou dar uma derretidinha e vou colocando o leite condensado. Vou botar bem baixinho para ir colocando o leite condensado, tá? Vamos lá, você faça a sua parte do pão duro. Tá bom. Eu uso 2 latas porque aqui em casa ficava uma briga pelo brigadeiro. Não sei, eu vou precisar para usar o leite. Os meninos ficavam brigando pelo brigadeiro e roubavam o brigadeiro e tiravam uma parte do brigadeiro, queria mais brigadeiro. Eu comecei fazendo uma lata só, mais ou menos. Aí comecei a fazer 2 porque ficava uma briga pelo brigadeiro. Que queriam bom, mais não tá esquecido lá não, né? Não, são 40 minutos, acabou de começar. 40 a 45 minutos, mais ou menos, às vezes até mais, depende do forno. Eu acho 180 até meio baixo, mas a receita dela, eu tô dando a receita original, a 350 graus Celsius é 180 graus. 350 graus Fahrenheit são 180 graus Celsius, que é a receita que essa amiga minha me deu. Ó, aí eu faço 2 latas para poder ficar com bastante brigadeiro e ninguém ficar roubando brigadeiro. Olha, o aniversário dela tá chegando. A gente pode dar uns pão duros para ela. Pode dar. Podemos dar uns pão duros para ela de presente. Pior é que eu tô precisando mesmo, já não tem tempo que eu não compro. Vou te dar. Beleza. Ó, botei as 2 latas. Só limpar aqui minha mão.
O fogo tá bem baixo mesmo, já vou subir ele. Eu gosto de fazer com fogo mais alto. Ah, vou dar uma peneirada, vou pegar uma peneira, porque senão é nessa aí, na primeira gaveta. Não nessa primeira, na primeira, vira. Aí, tá. Eu gosto de peneirar, senão... Ó, eu gosto de usar chocolate do Padre, mais do que Nescau, porque o que acontece? Nescau dá bota umas 2 colheres, vou ver como que ele vai ficando escuro, depende muito se você gosta mais escuro, mais claro, para não ficar as pedrinhas. Nescau cristaliza muito o brigadeiro, aí no dia seguinte o bolo tá todo açucarado, tu fica com cara de velho. O chocolate do Padre, ele... Bota aí. Não vai botar todo? Não, tá bom. Vou botar de volta. Ele cristaliza menos. Ele não dá essa coisa do açucarado, tá vendo? Aí vou subir um pouquinho o fogo, deixar um fogo mais médio. Como é calda, não tem muito ponto certo do brigadeiro, sabe? Porque a gente não vai enrolar, ao contrário, eu gosto de deixar ele bem mole, justamente porque o brigadeiro vai endurecendo com o dia, no segundo e no terceiro dia. Será que dura até lá o bolo? Dura? Não, depende. O povo não vai comer? Meus filhos adoram esse bolo, mas eles não são muito gulosos. Então o bolo aqui em casa às vezes fica 2 dias. Mas esse é um bolo que faz muito sucesso. Então depende. E olha que foram criados com a avó dando doce a hora que quisesse, né? Mas é justamente por isso que eles não são tão tarados. Não são desesperados. Não são desesperados. Ó, eu gosto mais ou menos nesse tom. Tá vendo? Eu botei mais ou menos 2 colheres cheias de sopa de chocolate do Padre, e esse é 50%, tá? É praticamente o ao leite, né? Se o 70% é mais amargo. Aí depende muito do seu gosto. É possível fazer com barra de chocolate também, dá sempre certo. Já fiz também uma época que eu botava um pouco... Já fiz botando um pouco de creme de leite pra ele ficar mais mole e ficar um pouco menos doce. Com uma caixinha, já deu. Mas hoje em dia eu tenho feito mais brigadeiro raiz mesmo, tá? É só ele vai ferver. O ponto, mistura aí. O importante do brigadeiro é você não deixar o fundo queimar, pra ele não ficar caramelizado. Ó, o bolo já deu uma crescida aqui, se olhar. E já tá começando a ficar marronzinho, tá vendo? Por isso que ele é 180, tá vendo? É rápido, não demora muito não. Pronto. Só isso? Só deixar ele ferver. Quando ele começa a ferver, eu vou mexendo sem parar para não deixar grudar o fundo. Esses pão duros aqui são os meus preferidos. Por isso que estão velhos usados, esses quadrados assim. Você gosta mais deles? É casa e vídeo, é nada demais. Eu gosto mais assim do que arredondado. Porque eu acho que eles vão mais nos cantinhos, quando eles são maleáveis, tá vendo? Sim. Por isso que eles ficaram velhos, porque eu fui achando, toda vez que eu ia ver, eu achava igual. Não. Tô brincando. Tem que ser mesmo, mas esses aqui são bem antigos. Tem todo mundo, vida real. Isso aqui é cozinha de vida real. O mais importante é isso. Entendeu? Olha, já tá começando a ferver. Eu desligo, principalmente também porque o bolo ainda vai demorar um pouquinho. O melhor é a gente fazer na hora praticamente de você informar o bolo. Mas eu tô acelerando por causa do vídeo. E aí eu jogo quente muitas vezes em cima do bolo. De boa. Eu vou deixar ele bem molinho, porque ele vai endurecer enquanto o bolo tá fazendo. Ó. Começou a ferver, tá vendo? Você começa a ouvir esses... Ó. Tá vendo? Isso quer dizer que o brigadeiro tá fervendo, ó. E vai sempre nos cantinhos pra homogeneizar e não grudar no fundo da panela, porque eu detesto quando tem aqueles pedaços de caramelo que o chocolate juntou, que não diluiu bem. Eu adoro. Ai, eu detesto. Aquele que quebra dente. Ah, eu odeio. Você gosta? Eu detesto. Olha, não gosto. Tem horror. Ó. Eu adoro. Eu não. Olha, começou a ferver bem, mas ainda não tá borbulhante, ó. Ainda tá bem mole. Mas eu gosto dele assim, não tão escuro, mas também não tão claro.
moreninho, tipo eu. Moreninho. Ele já tá ficando um pouquinho mais durinho, mas ainda tá mole. E tá aqui. Não tá, o fogo não tá muito alto, mas também não tá baixinho, não. Não tem muita paciência de demorar muito, não. E ficar mexendo, dói o braço. Isso é coisa pra minha mãe. Não, pode deixar. Senão ele já vai... Ó, já começou a soltar o fundo, ó. Tá bem fervendo, ó. Aí agora eu dou uma diminuída. Nesse finalzinho eu dou uma diminuída pra não queimar, porque eu detesto quando queima. Pronto. Ó, já tá bem fervido. Ó, e eu vou desligar ele líquido ainda, porque ele ainda vai dar uma endurecida. O brigadeiro ele vai endurecendo, tanto com os dias e quanto quando ele esfria. Então a calda eu gosto que ela fique bem molinha, para ela poder ir com contato com o ambiente e ficando mais consistente. Não tem problema se você precisar, por exemplo, já aconteceu, endureceu muito, levei pro fogo, dei uma outra mexidinha a mais, sabe, para colocar, não tem problema. Se precisar botar um pinguinho de leite, já aconteceu, mas em geral funciona bem assim. Ó, tá numa consistência bem calda, ó. Tá mole ainda, porque ela vai endurecer sozinha, vocês vão ver. Eu vou desligar. Eu prefiro mole do que muito dura, tá? Vou desligar. E vamos esperar o bolo. Olha só, tá vendo, ó? Ele fica bem douradinho, mas ele não é queimado não, ele fica assim bem douradinho. Quanto mais canela você colocar, mais escuro ele vai ficando. Eu botei bastante, porque eu gosto, tá vendo? E a gente tem certeza que ele tá cozido, porque ó, o palito sai, o garfo sai limpinho. A receita original manda você esperar esfriar. Eu já desenformei esse bolo 1000 vezes quente, com pressa, porque eu adoro também comer bolo quente. Qual dizer a gente vai escolher? Friends, vamos escolher Hope, porque estamos próximo da Páscoa. A esperança. Estamos na semana da Páscoa e a esperança da ressurreição, que vem aí o tempo pascal. Bora. Tcharam. Tô com medo, não sei porque o apressado come cru. Come nada, vai dar certo. Vai por mim, esse bolo é muito fácil. Tá, o problema é que eu vou me queimar. Não se queima não. Para de ser afobada, tenha paciência. A gente tem horário. Paciência é o segredo da cozinha. Falou quem cozinha muito. Foi. Ó. Ê, garota, essa é boa, hein? É fácil, esse bolo é muito fácil, não tem erro. Tá? Olha lá como ele tá lindo. Essa parte aqui é da farinha, que não misturou mas você tanto. botou menos. Não, você não botou tanto do lado de cá, Ó. você botou menos. Olha lá. Agora, hein? Olha lá o brigadeiro. Tá parecendo Hope? Tá, ó, tá quentinho. Tá lindo. Ó. Peraí, que eu quero fazer uns stories. Peraí. John manda o Reels pra gente. Olha lá. Vai lá. Eu coloco bem assim mesmo, ó, de um jeito bem natural, caseiro. Ó. E aí eu vou enchendo bem pelo meio, porque o excesso de calda ele vai pegando no meio. Também, tá vendo? Pra não cair pra fora, eu deixo o excesso, ó, pro meio. Que aí quem quiser muita calda, não ficar roubando, vai pro meio. Vamos raspar esse brigadeiro aqui. Meu pão duro tá velho, mas funciona. Panela velha que faz comida boa. Pode botar granulado se quiser. Já botei chumbinho de chocolate. Tudo fica bom nesse bolo.
fácil e bom. Eu tenho certeza que vai virar tradição da casa de muita gente. E sabe o que é engraçado? Quando os meninos eram pequenos, eles chamavam de canela porque eles não queriam comer bolo de cenoura. Não gostavam. Aí eu dizia, o bolo de canela. Se falasse que era de cenoura, eles não queriam, mas o bolo de canela eles queriam. Seu filho ainda come cenoura. Ó. Vou lá. Arrasou. Agora, maravilhoso pegar um celofane, dar um laçarote e presentear quem você mais gosta. Algum amigo, alguém da família, com muito amor, alegria, esperança. Essa é a nossa mensagem, juntamente com um bolo. Um bolo caseiro, gostoso, é barato, não é um bolo caro. É um bolo que tem um custo fácil. Fácil de fazer, você viu rapidinho. A gente começou, são quase 3 da tarde, hora da misericórdia, que a gente tá terminando. A gente começou 1h40, mais ou menos, e são 5 para as 3, como ele é rápido, vapt-vupt, você faz e arrasa. Ó. Diga se tem presente mais delicado. E chique do que mandar isso. Escreva um belo cartão. No bolo de chocolate, o que você pode fazer, ele vai grudar um pouquinho. Mas para ele grudar menos, ó, você deixa assim, ó. Bem alto. Bem alto e bem soltinho, tá vendo? Que dá pra fazer. Nesse aqui, no caso, não precisa, não tem problema. Não tem problema, mas eu até acho mais bonito não ser tão baixo, não. Pra poder aparecer o bolo. Ó. Mãe de menina. Fazer os laços. Agora corre o risco da pessoa devolver o prato. Não é pra devolver o prato, isso é o presente. Não, a pessoa vem. Não é pra devolver o prato. É presente. A gente tem que pensar em tudo. Ensinar tudo. Então aí, uma boa dica de um belo presente pra você ir na casa de alguém, quando você for passar um final de semana, ou quando você for, né, quiser presentear alguém. A coleção Palavras Estrela de 8 pontas, nossa, lá na Santa Cruz João Bazar.